Vamos chamar nosso time de análise, Theo Cury e Clarice Oliveira. Theo Cury, começo contigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é realmente o que aconteceu em Brasília, que foi uma tentativa de golpe de Estado, sim. Era uma tentativa de enfraquecer as instituições democráticas por um estado de sítio e um golpe militar. Outra coisa é o tamanho das penas, e aí a crítica é válida, algumas penas consideradas rigorosas demais. Então a gente não pode misturar uma coisa com a outra, né? Exatamente. Há muitas críticas. Bom dia para você, para os meus colegas e para quem acompanha a gente. Há uma crítica muito grande à dosimetria da pena que vem sendo imposta a essas pessoas que participaram dos atos criminosos e golpistas. Isso começa desde o primeiro dia de julgamento, no primeiro momento em que houve a condenação da primeira pessoa que participou desses atos criminosos. Naquele momento era uma pessoa contra a qual não havia provas de destruição e apenas, obviamente, entre muitas aspas, de que ela estava dentro dos prédios públicos gravando o que estava acontecendo, ela pegou uma pena muito alta. Ali, o Supremo Tribunal Federal já deu indicativos de que seria muito duro com relação às penas que seriam impostas às pessoas comprovadamente culpadas de terem participado tanto da depredação quanto do que eles consideram uma ameaça ao Estado democrático de direito. Então, essa é a principal crítica que vem sendo feita ao Supremo Tribunal Federal durante todo esse processo, fora o tempo de prisão que essas pessoas têm enquanto o processo delas não é julgado, sem terem direito à liberdade condicional enquanto aguardam a conclusão do julgamento delas, por exemplo, em um regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Obviamente, isso foi concedido a muitos desses presos que aguardam nessas condições, lembrando que muitos também fugiram. Então, essa crítica vem acompanhada também dessa ponderação. Fato é que amanhã a gente tem essa cerimônia marcando esses 2 anos dos atos criminosos e golpistas. O presidente Lula vem fazendo um esforço para angariar todo o apoio possível em torno desse evento, essa cerimônia de memória do que aconteceu. Ontem a gente falou muito sobre a importância da memória e de resgatar essa memória para que isso não volte a acontecer no futuro. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, lá no Supremo, essas imagens que vocês estão vendo são também do Supremo Tribunal Federal, essas imagens do Palácio do Planalto, mas o Supremo Tribunal Federal tem um pequeno museu de memória, por exemplo, com pedras portuguesas que foram arrancadas da Praça dos Três Poderes para auxiliar esses criminosos a quebrar os vidros dos prédios públicos. Então, a memória é muito importante de ser mantida para que isso não se repita no futuro. E o presidente Lula, nessa toada, nesses convites, também envolveu os embaixadores, o corpo diplomático que representa os países de diversos locais do mundo aqui no Brasil, com o objetivo de angariar esse apoio, mirando esse apoio da comunidade internacional em prol da defesa da democracia. Então, para além dos convites que foram enviados aos chefes dos 3 poderes, dos outros 2 poderes que não estarão presentes, como vocês mostraram no começo do jornal, para uma série de ministros do governo, os comandantes das Forças Armadas, ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades, o governo do presidente Lula também tem convidado embaixadores para que a comunidade internacional tenha presença nesse evento, compareça pelo menos em peso nesse evento, para trazer a importância dessa defesa conjunta do Estado Democrático de Direito. Então, o presidente busca essa comunidade internacional ao fazer esse convite aos embaixadores.